Quais são, nas tuas opiniões, ou na tua opinião, alguns dos problemas que ainda, digamos, ficaram também aqui de fora ou, digamos, não muito focados neste pacto que foi aprovado no último domingo? O realismo, Dorival, o realismo. Esses documentos das Nações Unidas são meras declarações de intenções, não é? Que não têm cumprimento prático. Vamos tentar olhar os documentos essenciais que ela aprovou nos últimos 20 anos. Em 2000, aprovou os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que deviam ser cumpridos até 2015, não foram cumpridos, e lá aprovou 17 objetivos para serem cumpridos até daqui a 7 anos, porque o prazo também já está a chegar ao fim. Esses objetivos, na ótica do presidente Lula, só foram cumpridos até aqui na ordem de 15%. E agora, mesmo as Nações Unidas, que eu designo Organização das Nações Reunidas, né, aprovou um outro documento composto por 56 compromissos. Ou seja, nos últimos 20 anos, vem aprovando resoluções que não se cumprem, mas mesmo assim continuam a aprovar outras novas. Porque se formos a ver os conteúdos que cada um destes documentos tem, já foram aprovados nos documentos anteriores e não se cumprem. É como se fosse uma máquina que está aí para produzir documentos que não se cumprem. Esse facto, em poucas palavras, é a reprodução dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muda apenas o facto de ter colocado ênfase às questões que têm a ver com a cooperação digital e tecnológica, e também uma certa ênfase que coloca, desta vez, a reforma do sistema das Nações Unidas, com a integração de alguns Estados que, enfim, não fizeram parte do núcleo dos Estados fundadores da ONU. Mas tudo o resto é uma repetição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Basta ver no primeiro capítulo, que fala de desenvolvimento sustentável e financiamento ao desenvolvimento. Está lá a repetição dos compromissos da Agenda 2030. Vamos olhar para a componente do segundo capítulo, que fala da paz e segurança internacional. Para além de estarem na própria Carta da ONU, é um compromisso que já vem também em outros documentos anteriores. E depois, se é verdade que a ONU está interessada em contribuir para a paz, por que não reúne? Por que esses todos os chefes de Estado e de governo, ao invés de irem para as Nações Unidas, não foram para Carrefour, isto é, para Darfur? Podiam ter feito uma reunião, todos eles juntos, no leste da República Democrática do Congo. Ou todos eles podiam ter ido em Kiev, ou na faixa de Gaza, né? Porque é lá onde estão esses conflitos que eles não conseguem resolver. Porque ir para as Nações Unidas, né, em jetos privados, estão em hotéis de luxo, com todo o aparato de segurança e protocolar, é fácil, mas é ineficaz, porque não produz resultados concretos. Ou seja, são intenções. E mesmo no que toca sempre essa componente de desenvolvimento de paz e cooperação internacional, olhamos para o capítulo 24 ou 25 deste pacto, que fala da intenção de erradicar o mundo das armas nucleares. Qual é o país do mundo hoje que vai se liberar das armas nucleares? Qual país? A Rússia? Os Estados Unidos? A Coreia do Norte? Qual país? Não é? Quer dizer, a ONU deve ser pragmática, deve ser realista, não pode se limitar a produzir documentos que não se concretizam, porque senão também mina a sua credibilidade internacional e passa a ser simplesmente uma organização que, enfim, está ali para se fazer sentir, para se fazer ouvir que está ali, mas do ponto de vista concreto não resolve, ultimamente não resolve os conflitos ou os problemas e fenômenos internacionais. Olhamos para a componente da cooperação no domínio da tecnologia. O que a ONU faz? Faz pouco. Por quê? Porque também essa tecnologia não é produto da ONU, é produto das companhias privadas de alguns estados do mundo que a utilizam para maximizar os seus interesses. A
a ONU não tem o poder de impor a esses organismos e esses Estados que partilhem o seu know-how, a sua tecnologia, para erradicar o chamado gap digital que existe entre uns países e os outros. Ou seja, é um emaranhado de intenções, quase de utopias, que não se vão concretizar. Mas também é normal, porque a própria ONU nasce com o intuito de criar a intenção de esperança mundial, né? O chamado idealismo mundial, né? E fazer com que exista uma organização que, apesar das diatribas internacionais, inculta a esperança no otimismo de vida melhor, de relação melhor entre os Estados do mundo. Mas, do ponto de vista prático, este documento é só mais um documento de muitos que já foram produzidos ao longo do tempo. Para não falar aqui dos pactos da década de 60 e 70, o pacto sobre os direitos civis e econômicos e o outro sobre os direitos políticos e sociais, que também não se cumprem, para não falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a ONU tem boas intenções, tem bons documentos, mas é preciso sair da teoria prática e, para isso acontecer, deverá eventualmente exigir aos Estados-membros que lhe deem prerrogativas soberanas para agir em seu nome, porque se não fizer, os Estados não vão também realizar isso, porque não são compromissos obrigatórios. Os Estados podem obedecer a esses compromissos ou não, em função dos seus calculismos internacionais. E até alguns desses documentos, olhamos para os 8 Objetivos de Desenvolvimento do milênio de 2000 e do ano 2000. Este documento nasce com a intenção de se criar uma nova ordem internacional. Né? É algo curioso, é um dos poucos documentos que a ONU aprovou com a intenção de criar uma nova ordem internacional, baseada na boa cooperação entre Estado e outros entes ditos de multi-governance, isto é, organizações não governamentais, né? Autarquias, universidades, empresas, etc. Isso não aconteceu por quê? Porque depois aconteceu o 11 de setembro, né? O 11 de setembro mudou completamente. O mundo passou a ser um palco de conflito do âmbito das guerras assimétricas, né? E todos esses estados do mundo que podiam ter contribuído para contribuir com esses objetivos estiveram engajados em combater o terrorismo. E também o mesmo se passa agora com esses objetivos do desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável de 2015, que deviam ser cumpridos, mas depois, com a emergência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, já a partir de 2014, também há quase que interferências no cumprimento desses objetivos da ONU. Ou seja, a ONU é também vítima, não é, do contexto internacional, é vítima dos calculismos dos Estados potentes do sistema internacional, que muitas vezes podem não estar de acordo com este idealismo constante que ela vai apregoando aqui e ali. Portanto, o que faltou nesse documento é o realismo. Se não houver um realismo, um pragmatismo de começar a produzir documentos concretos, eventualmente fazer um balanço geral de todos os documentos que foram aprovados até aqui e ver quais foram cumpridos e podem ser arquivados e quais não foram cumpridos e podem ser reprogramados. Porque se continuar a fazer documentos acima de documentos, a ONU vai ser ineficaz, ineficiente e contraproducente e desacreditada no sistema internacional. Certo, ou seja, as Nações Reunidas, como disseste.